Na corrida presidencial, o pré-candidato Sérgio Moro lança uma carta de princípios aos cristãos, em que se posiciona sobre diversos assuntos. Repórter Carolina Abelim. A divulgação da lista com 14 compromissos foi durante um evento evangélico em Fortaleza, no Ceará. No documento, Sérgio Moro defende a liberdade religiosa, destaca o papel das organizações religiosas na assistência social e ainda se posiciona sobre temas considerados polêmicos. O primeiro destaque da carta é o respeito a religiões e crenças sem fomentar discurso de ódio ou preconceito, assim como a rejeição ao uso da propaganda política em missas e cultos. Moro se posiciona contra a legalização do aborto e em defesa da preservação da vida humana em todas as suas manifestações. Já quanto a questões como racismo e homofobia, defende o combate à discriminação, ao preconceito e ao discurso de incentivo ao ódio e à violência em virtude da religião, raça, orientação sexual ou ideologia. Outro ponto são as drogas. Pregou o combate ao tráfico ilícito e a relação com a violência e o crime organizado. Sobre o uso medicinal das drogas, apoia desde que com recomendação científica a partir de testes farmacológicos. Sérgio Moro também se compromete com o combate à corrupção. Fala em promover o desenvolvimento econômico, a geração de empregos. Na área de segurança pública, destaca a redução de homicídios e feminicídios e na educação incentiva a pesquisa. Durante o discurso em Fortaleza, Moro disse que a Carta de Princípios aos Cristãos faz parte de uma jornada de conversar com todos os públicos e apresentar propostas para o Brasil. Ele criticou ataques à imprensa. Se tornou lugar comum, infelizmente, nos últimos anos, ataques à imprensa, ofensas a jornalistas. Isso, no fundo, reflete um mal-estar maior, que é aquele comportamento agressivo em relação ao nosso próximo. Esse não é o caminho. Moro garantiu ainda que instituições religiosas sigam com imunidade tributária, livre de impostos. Bom, e para comentar as notícias do dia, temos aqui os nossos integrantes da bancada, a Cristina Grêmio, o Diogo Schelp e também o Ricardo Salles. Eu começo pelo Salles. E o ex-juiz Sérgio Moro entrando em algumas searas que a gente não imaginava, não é, Salles? Bom dia. De fato, eu não acredito que essa carta que foi resumida aqui na nossa matéria realmente espelhe aquilo que Moro acredita, pelo simples fato de que ela está desconectada com aquilo que foi o Moro até ontem, né? Claramente é uma carta feita por marqueteiro, visando atingir o público conservador através dessa reunião com evangélicos e uma carta destinada aos cristãos em geral, mas é uma carta evidentemente marqueteira, porque não reflete as posições que o Moro sempre teve. Moro, por exemplo, sempre foi a favor da liberação das drogas no sistema de outorgar autonomia. Aí agora faz uma carta dizendo que não é bem assim. Com relação à legislação do aborto, ele trouxe para a equipe dele dentro do Ministério da Justiça pessoas que são francamente pró-aborto. Portanto, não tem cabimento ele fazer uma carta nesse sentido agora, achando que de repente vai fazer uma manifestação e que coloca as coisas no seu devido lugar. Não é verdade, né? Isso é uma carta, assim como ele tem se manifestado sobre outros assuntos, absoluta ausência, né, de espontaneidade, eu diria até de veracidade, de franqueza nas colocações que ele faz sobre todos os assuntos, e essa manifestação de agora não é diferente. Diogo Schelp, em ano de eleição a gente vê mudança de comportamento em muitos políticos, porque afinal, candidatos, né? Sim, com certeza, mas eu vejo essa postura aí, esse ato do Sérgio Moro de maneira diferente do que o Salles. Não vejo como uma atitude hipócrita ou demagoga. Essas questões de costumes nunca foram o foco das falas e declarações do Sérgio Moro como ministro da Justiça ou como juiz. Então agora a gente está começando a conhecer e é necessário sim que ele exponha claramente as suas posições até que possa ser cobrado se eventualmente algum dia vier a ser eleito para algum cargo. É algo que se espera, inclusive, Kalina, de todos os candidatos, que apresentem de forma clara e objetiva seus posicionamentos para a economia, para a política, para a pauta de costumes. Então eu não vejo isso de forma negativa, considero isso positivo, é melhor do que ficar contornando os assuntos e não assumindo uma posição
de maneira direta. A questão toda é que se isso vai ter de fato efeito, porque Moro está empacado ali nos 9%, quase de vez em quando nos 10% e não consegue deslanchar nas pesquisas. Cristina Grêmio, numa campanha que deve ser marcada por muita discussão sobre a economia, é necessário o posicionamento sobre os costumes? Oi, Thiago, bom dia a todos. Super necessário, eu concordo com o Diogo que todo político que entra para uma campanha, ainda que a gente esteja numa fase de pré-campanha, precise logo mostrar a que veio. E isso era aguardado do Sérgio Moro, porque ele continuava ainda com uma postura muito um pé atrás sempre para responder perguntas e se posicionar em relação a alguns assuntos que interessam sim ao eleitorado brasileiro. Vamos lembrar, também já aprovado por pesquisas várias vezes, o brasileiro é eminentemente conservador, especialmente nas questões que envolvem família, religião e o que convencionou se chamar de costumes. Entram aqui a questão do uso de drogas, liberação do uso de drogas, a questão de defesa ou rejeição à legalização do aborto e tantos outros que ele abordou aí nessa conversa com cristãos. Agora, eu também concordo com o Salles que ele está voltando um pouco no seu próprio discurso e nessas questões de costumes o eleitorado costuma ser bem atento. Ninguém é abortista num dia e no dia seguinte é a favor da vida. Ninguém um dia é a favor da liberação de drogas em prol da decisão de cada um do que fazer com o seu corpo e no dia seguinte está colocando condições. A gente muda de ideia e pode ser que o discurso vá mudando com o passar dos anos com base em muita argumentação e essa argumentação costuma vir junto com as explicações do porquê mudou. Eu acho que o eleitor está bastante atento em política e não vai esquecer de algumas posições do ex-juiz Sérgio Moro, especialmente nessa questão do aborto. Como que ele vai acreditar de uma hora para outra que Moro, presidente, não vai colocar um monte de abortista para dentro do governo, como tentou fazer quando era ministro? Então, acho que o eleitor vai pesar tudo isso na hora de votar.